Bom, gente, hoje o tema é frutos da graça. Uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, tá? Nós vamos ler três passagens bíblicas. A primeira é Efésios 2, depois Tito capítulo 2 também, e 2 Coríntios 12, tá? Mas eu vou falando, né, a referência, e vou dar um tempinho para vocês encontrarem aí, tá? Mas antes de nós começarmos aqui a mensagem, gente, quem não compartilhou o culto, compartilhe. Vamos dar oportunidade para outras pessoas participarem também. Vamos lá. A pregação, ela é um instrumento para a salvação, né? Por meio da pregação, Cristo é revelado. Isso é bíblico. Então vamos fazer com que outras pessoas participem também. Coloque aí no seu grupo de WhatsApp, no seu status, grupo da família, grupo de amigos. Vamos fazer com que outras pessoas participem do culto. Tá? A mensagem maravilhosa essa aqui. Vamos lá. Efésios capítulo 2. Dá tempo de você compartilhar o culto, dá tempo de você abrir sua Bíblia. Efésios capítulo 2. Vamos lá? Depois vamos ler Tito 2. Mas primeiro Efésios capítulo 2. Antes de nós lermos Efésios, eu vou ler com vocês aqui um texto pequeno, tá? Frutos da graça. Esse é o tema da mensagem hoje. Aliás, gente, vamos orar. Deus, queremos ouvir a Tua voz. Fale aos nossos corações através do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Diz assim. Primeiro o texto, depois a gente vai ler a passagem bíblica. A graça de Deus é um dos maiores presentes que podemos receber. É o favor imerecido que Ele nos oferece, não por nossos méritos, mas por sua bondade e amor. Hoje vamos explorar o tema dos efeitos da graça de Deus e entender como elas se manifestam em nossas vidas. O propósito dessa mensagem: demonstrar como a da graça de Deus é essencial para a salvação, transformação e sustento diário dos cristãos. Então, essa mensagem de hoje aqui é justamente para trazer ao nosso coração o que a graça pode nos proporcionar, que é salvação, transformação e sustento. São essas três coisas, né? Os três efeitos da graça, ou os frutos da graça: salvação, transformação e sustento. E nós vamos ler o que está em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios 2, verso 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a primeira coisa que precisamos entender que dentro do propósito da graça, a primeira coisa que acontece é a salvação, a graça salvadora. O texto diz o seguinte: Paulo nos lembra que a salvação é um dom gratuito de Deus e não por algo que possamos alcançar por os nossos esforços. A graça é a base da nossa redenção e deve ser recebida com humildade. Aplicação prática. Muitas vezes tentamos ganhar o favor de Deus com nossas ações, mas a Bíblia ensina que a salvação é pela graça. Isso nos liberta de tentar ganhar a aprovação de Deus. Vou parar aqui. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando nós falamos graça, é favor imerecido. Então ninguém merece. Paulo, ele é claro em suas palavras. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, tentar alcançar a aprovação de Deus por meio das obras é contrariar o que está escrito. É o que a gente vê por aí. As pessoas querem uma aprovação de Deus com suas obras para conquistarem, né? Conquistarem, porque não tem como conquistar a salvação. Ela é dada, né? Mas vamos lá. Na cabeça de muita gente é assim, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou receber a minha salvação.
A salvação é um dom gratuito de Deus que vem por graça. Nós não merecemos, Ele nos dá porque Ele é misericordioso, amoroso, bondoso. É isso. Então, tentar buscar a aprovação de Deus com obras é ir contra o que está escrito. Mas eu quero deixar uma coisa clara para você. Inclusive eu já falei isso aqui várias vezes, que toda pessoa que é salva, quem está salvo de fato, pratica boas obras. Porque os frutos da salvação em nós são bons frutos, né? Então, a gente fala de graça, de favor imerecido, não quer dizer que a pessoa foi alcançada pela graça e vai viver na promiscuidade, vai viver de forma errada, ou do jeito que quer, ou de forma mundana. Não, jamais. Ela vai viver de acordo com aquilo que está escrito, tá? Então, a primeira coisa dentro do propósito da graça é salvar, né? Cristo morreu na cruz para nos salvar. O dom gratuito que é a vida eterna vem por meio de Cristo Jesus na cruz. Então, o propósito de Cristo. Por que Cristo veio? Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para nos salvar. Então, o primeiro propósito da graça em nós é nos salvar. O primeiro fruto que podemos receber por meio da graça é a salvação em nós, né? É a vida salva, né? O crente salvo, o coração regenerado, a alma resgatada. Então, é isso que acontece por meio da graça. É a primeira coisa, é a mais importante, né? Bom, eu falei aqui que quem é salvo pela graça tem boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras, ou seja, para fazer boas obras. A segunda coisa que acontece, aliás, antes de ler a segunda coisa, eu quero ler com vocês essa pergunta para reflexão. Você tem vivido como alguém que já recebeu a graça de Deus ou ainda tenta conquistar o seu favor? Como eu já falei, né, tem gente que está tentando, porque ainda não tem o esclarecimento verdadeiro do verdadeiro evangelho, então a gente está tentando conquistar a salvação. Mas tem aquelas que já foram esclarecidas, que estão salvas, né? Entenderam o evangelho genuíno e entenderam que não é por mérito, é por graça, né? Então, essa pergunta traz uma reflexão para todos nós, porque o que tem de gente tentando comprar o favor de Deus com suas obras é de perder as contas. E muita gente, aliás, gente, a maioria vai por esse caminho. Infelizmente, a maioria vai por esse caminho. E sabemos que o verdadeiro é aquilo que Cristo nos deixou. Somos salvos é por sua graça. Bom, o outro efeito, né? O outro fruto que acontece dentro do propósito da graça é exatamente isso. Ó. A graça que transforma. Tito capítulo 2, verso 11 e 12. Vamos lá, gente? Tito 2, verso 11 e 12. Diz assim: porque a graça de Deus se manifesta trazendo solução a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Bom, o texto diz: além de nos salvar, a graça de Deus também nos ensina a viver de maneira correta. Ela nos transforma, mudando o nosso caráter e nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. Aplicação prática. A graça não é uma licença para pecar, mas um poder que nos transforma. Devemos permitir que a graça de Deus ensine ou nos ensine a abandonar práticas que desagradam a Ele. Pergunta para reflexão: você tem permitido que a graça de Deus transforme suas atitudes e comportamentos? Gente, olha que palavra maravilhosa essa de Tito capítulo 2, né, que
A graça, quando ela é manifesta, nos leva à renúncia da impiedade e às paixões mundanas. Então, quem acha que a graça é uma licença para pecar, está aí a resposta. Tito capítulo 2, verso 11 e 12. Quando ela se manifesta, né, quando ela é revelada, o que acontece? Nos leva à renúncia das paixões mundanas. Então, se uma pessoa de fato foi alcançada pela graça, na vida dela haverá transformação. Transformação. Não tem como a pessoa continuar vivendo do mesmo jeito, praticando as mesmas obras debaixo da graça, né? Para quem ainda tem dúvida, para quem ainda está naquela, mas eles falam que quem vive pela graça, debaixo da graça, vive uma vida de pecado, vive com aquele pensamento: eu já estou salvo, então eu vou viver do jeito que eu quero viver, da forma que o mundo deseja, da forma que o mundo quer. Não. Pessoa que tem esse pensamento, quem fala que está salva e vive assim, ou vive pensando assim, na verdade não está nada. Porque a salvação operada em nós nos leva à renúncia. Então, se falado para você do Evangelho da Graça de maneira distorcida, falando que é um evangelho de portas largas, que quem vive assim, vive no pecado, mentira para você. É o que está escrito aqui. Quando a graça manifesta em nós, o favor de Deus manifesta em nós, esse favor nos leva à renúncia daquilo que é errado. Ok? Nos leva à renúncia das paixões mundanas, do pecado, da promiscuidade, do mundo, da oferta do mundo, de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. É isso que acontece. Então, a graça verdadeira nos leva à transformação. Então, nos salva e nos transforma. Nos transforma. Tá? Terceira coisa que acontece dentro do propósito da graça. O terceiro fruto, o terceiro efeito. Vamos ler o que está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Primeiro eu quero ler o título com vocês. A graça que sustenta. 2 Coríntios 12, verso 9. Diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Bom, Paulo experimentou a graça sustentadora de Deus em suas fraquezas e desafios. Mesmo nas dificuldades, Deus oferece graça suficiente para nos sustentar. Aplicação prática. Em momentos de dificuldade, podemos confiar que a graça de Deus é suficiente para nos manter firmes. Sua força se manifesta quando reconhecemos nossas fraquezas. Pergunta para reflexão. Em quais áreas da sua vida você precisa confiar mais na graça sustentadora de Deus? Gente, além de nos salvar, de nos transformar, a graça nos sustenta. Deus já sabia dos nossos desafios, das nossas aflições. Deus já sabia de tudo que passaremos nesse mundo. E Ele deixou para nós a sua graça, para nos sustentar. A graça dele é suficiente. Paulo pede para Jesus remover o espinho da carne dele, e a resposta foi exatamente essa: a minha graça te basta. Então a graça de Deus nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de dor, de desespero, de choro, de angústia. A graça de Deus nos fortalece, nos sustenta em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque nós podemos enfrentar dificuldades, aflições na área financeira, familiar, sentimental, na área espiritual. Em todas as áreas haverá o sustento da graça de Deus em nós. Então, se você está aí nessa condição, nessa situação de viver, de passar, está passando por um desafio, de um momento muito triste na sua vida, um momento muito difícil,
A graça de Deus te basta. Ela é o escape para você passar por tudo isso. Sei que não é fácil. A dor, quando ela chega, ela vem com tudo mesmo. Somente o que vem de Deus para nos guardar e para nos sustentar. Somente o que vem dele. E eu quero finalizar essa palavra falando exatamente o seguinte: a graça de Deus é completa. Ela nos salva, transforma e sustenta. Que possamos viver cada dia conscientes desse favor imerecido e permitir que a graça molde a nossa vida. Convite à reflexão. Você já experimentou a graça de Deus na sua vida? Como você pode responder a essa graça? Com gratidão e obediência. É isso. A graça de Deus é completa. Ela nos transforma, nos salva e nos sustenta. É um grande favor imerecido para as nossas vidas, que só Ele, por sua misericórdia, para fazer isso. Tá? E se você, hoje, já tem total esclarecimento com respeito à graça, maravilha, glória a Deus por isso. Se você ainda tem dificuldade de entender isso, continue buscando. Porque se você veio de um lugar que o evangelho era distorcido, é distorcido, eu entendo a sua dificuldade de entender, mas continue buscando, porque assim foi comigo também. Quando Deus mostrou para mim a sua graça, no início foi bem complicado, porque eu havia aprendido errado, né? E conheci o falso evangelho, infelizmente. E quando eu recebi a graça de Deus em meu coração, tive muitos conflitos, né? Foi difícil de entender no início, mas hoje, graças a Deus, coração totalmente esclarecido, sem o véu da religiosidade nele, porque o véu foi removido. Então, se você está aí buscando, continue. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, mas que fique claro para você de que esse é o grande favor de Deus em nossa vida. Né? Tudo que a gente precisa ser salvo, a gente quer, né? Desejamos ser salvo, precisamos ser transformados e precisamos ser sustentados. São as 3 coisas que acontecem dentro do propósito da graça. E se ainda você não se entregou a Jesus, não se rendeu a Jesus, que hoje seja o dia para você fazer isso, se entregar totalmente. Olha o que Ele fez, né? Nós não merecemos nada. Qual obra que temos para chamar a atenção de Deus? Nenhuma. A obra é dele na cruz. Essa obra nos salva. Nós vamos aqui agradecer a Deus por essa palavra e você vai ter a oportunidade agora de se entregar, de agradecer, de se humilhar diante dele. Vamos fazer isso? Deus e Pai, obrigado por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos traz hoje aqui. O que seria de nós se não fosse a Tua graça, o Teu amor? A Tua graça nos salva, nos transforma e nos sustenta, Deus. E te louvamos por isso. Deus, eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, todas as pessoas que estão aqui, o que foi falado. Eu sei, Deus, que só o Senhor para transformar, porque a Tua graça é irresistível. Só o Senhor para mostrar. Então, ó Deus, esse coração que ainda não conhece o Senhor, seja revelado, ó Deus, seja, Senhor, regenerado, que o Senhor venha, Pai, remover do coração o véu da religiosidade, do engano, e que, de fato, o Senhor seja exaltado e glorificado, Pai. Entrega a sua vida a Ele, o confesse como Senhor e Salvador de sua vida, agradeça a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Louve a Ele de todo o teu ser, de todo o seu coração. Pai, exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor. Deus, não há como descrever
tua grandeza, seu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando eu desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Deus, não há como descrever sua grandeza, seu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando eu desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer à casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra todo sempre. Amém. Eu te dou glória, eu te dou glória, eu te dou glória pra todo sempre. Amém. Eu vou descer a casa do oleiro, o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer pra Deus aparecer.